Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo de número 51, um salmo de Davi. Esse salmo é um salmo de confissão de pecados. Sabemos hoje que o tema pecado não é um tema muito frequentemente pregado a partir dos nossos púlpitos. Porque pessoas preferem ouvir a respeito de bênçãos, de vitórias, de promessas, de milagres, profecias, mas não querem ouvir a respeito do pecado. E não entendem que se nós não tratarmos o pecado, tais bênçãos não virão. Porque é uma lei espiritual. Deus não pode nos abençoar enquanto nós vivermos no pecado ou sob o domínio do pecado. Por isso é preciso tratar sim a respeito do pecado. Estamos aqui diante de um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou. E ao experimentar na sua própria pele as consequências do seu pecado, ele então compôs este salmo, o de número 51. No versículo 10, Davi escreveu: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja, meu amigo, minha amiga, que Davi reconhecia o seu pecado. Não havia sido um leve desvio, um engano, mas pecado. Um grave pecado contra Deus. Foi o caso de Davi. Mas qualquer pecado é grave diante da santidade de Deus. Por isso nós precisamos buscar o conserto da nossa própria alma, do nosso próprio coração. Se quisermos ser abençoados, se quisermos o perdão de Deus, nós precisamos buscar esse conserto, esse acertar de contas com Deus. Como? Confessando os nossos pecados. Ele mesmo diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. João nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Davi procura então o acerto, o conserto do seu próprio coração diante de Deus quando diz ou escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para que ele pudesse ter um coração puro, ele precisou confessar os seus pecados e se arrepender deles. Consertar um coração rebelde que ficou contra a vontade de Deus. Foi isso que Davi fez. Pediu a Deus perdão e pediu que criasse nele um novo coração. É preciso também um conserto dos meus relacionamentos. Versículo de número 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ora, muitas vezes, amado amigo, amada amiga, muitas vezes, quando nós pecamos, nós também quebramos relacionamentos. Nós também prejudicamos os nossos relacionamentos pessoais. Não somente há uma dificuldade dentro do nosso coração, há uma quebra dentro do nosso coração, mas há uma quebra também de relacionamentos. Há um prejuízo nos nossos relacionamentos por causa do pecado. Davi havia cometido pecado não só contra Deus, não só contra si mesmo, porque ele também tinha os seus princípios que ele estava seguindo e ele quebrou esses princípios, mas também ele prejudicou o relacionamento com o próximo. Ele adulterou. Ele tirou a mulher de um soldado fiel a ele. Meu amigo, minha amiga, o pecado atinge também os nossos relacionamentos pessoais. E é preciso consertar também os nossos relacionamentos pessoais através do perdão, da confissão e do perdão, da confissão do pecado e da ação de perdoar ou de pedir perdão. Se quisermos ter um coração puro, um espírito renovado, um espírito reto, nós precisamos também consertar os nossos relacionamentos. E finalmente,
Eu devo procurar o conserto do meu próprio coração, o conserto dos meus relacionamentos e o conserto do meu relacionamento com Deus. Versículo 4 diz, está escrito, contra ti, ele diz ao Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eu falo, o Senhor está certo, eu estou errado, eu reconheço que eu pequei e que diante dos seus olhos eu sou pecador, eu sou devedor. Davi procurou, portanto, consertar também o seu relacionamento com Deus, porque ele dependia da misericórdia de Deus. Sim, meu amigo, minha amiga, quando nós pecamos, nós precisamos, carecemos da misericórdia de Deus. E nós a encontramos, sabe aonde? No sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós confiamos no seu sacrifício e entendemos que lá na cruz Ele morreu por nossos pecados, se nós confiarmos no seu sacrifício vicário, nós então teremos os nossos pecados perdoados. Porque lá na cruz Ele pagou o preço dos nossos pecados. O Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Por isso, meu amigo, minha amiga, você quer ser abençoado, você quer a vitória, você quer a cura, você quer um milagre na sua vida, acerte primeiro a sua vida espiritual, acerte a sua vida com Deus. Porque Deus não nos abençoará enquanto vivermos sob o domínio do pecado, enquanto vivermos sob o domínio da ignorância, enquanto vivermos no domínio da resistência em combater o nosso pecado. Não nos abençoará, pode ter certeza disso. Confesse os seus pecados, se arrependa deles, e aí então você abrirá uma avenida para que Deus possa abençoar sua vida. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical e o último culto às 6h30 da tarde. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa viver uma vida ajustada com a vida do Senhor, o nosso Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.